Gente, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje como que o nível de ansiedade ele se altera no indivíduo na condição autista de diagnóstico tardio. Por que nós vamos falar disso? Porque essa é uma consequência comum de acontecer dentro da condição autista, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: o indivíduo ele está em relação o tempo todo e a conexão com essas relações elas são estabelecidas através dos órgãos dos sentidos. Então, existe uma estimulação externa ou interna e essa estimulação ela vai provocar uma alteração de uma estimulação interna de pensamento, de percepção e de reação, tá? Quando essa estimulação ela atinge áreas que são extremamente importantes, fundamentais inclusive, para a pessoa na condição autista, como a sua rigidez cognitiva, tendo que buscar algum tipo de flexibilização ou de compreensão. Quando atinge a interrupção, ou se chama a atenção das estereotipias. Quando o indivíduo ele precisa fazer enfrentamento relacionados às suas habilidades, como, por exemplo, precisar fazer um enfrentamento social. Quando a sua hipersensibilidade sensorial é afetada ou por barulho, por luzes, por cheiros, por contato físico. E quando o hiperfoco ele é atingido, esse indivíduo ele entra num processo de alerta e de vigilância, tá? Por que alerta e vigilância? Porque ele passa a se sentir ameaçado em virtude de uma instabilidade interna. A partir daí ele entra num processo de luta e fuga, ou seja, ele quer se afastar dessa estimulação para não se sentir ameaçado. Consequentemente, esse mecanismo ele aumenta a produção de adrenalina na suprarrenal. Essa adrenalina ela é distribuída através da corrente sanguínea, chega no cérebro, aumenta a produção de cortisol e, consequentemente, começa a ter uma produção maior e intensa de noradrenalina, que é o neurotransmissor responsável pela resposta ansiosa, tá? Quanto mais intensa e mais demorada for essa estimulação que gera essa ameaça, mais esse nível de ansiedade vai aumentando. Como consequência, esse indivíduo ele pode ter uma reação de autoagressão, ele pode ter uma reação de agressividade verbal, ele pode ter uma reação até de agressividade física ou de quebrar alguns objetos e, consequentemente, ele faz uma crise. Quando ele externa essa crise, ele entra no meltdown. Quando ele embota, que ele se autoagride ou se ele fecha, ele vai fazer um shutdown, tá? Então, assim, especificamente na condição autista, os fatores de ameaça estão ligados à sua condição, que eu mencionei agora há pouco, que gera a esse indivíduo um quê de estabilidade, ok? Um grande abraço, conto com seus comentários, conto com a sua contribuição para a gente estar gerando aqui um conhecimento legal, tá bom? Tchauzinho, gente.